Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Flávia. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Parece que minha imagem tá meio embaçada. Tá embaçada? Não, acho que não, amor. Não? Eu vou Não. limpar a câmera, peraí. O que pode ser é que talvez não esteja tão claro aí, Nossa, mas tá super tá? claro aqui. Né? Então, é só uma percepção. Ah, É só uma só, coincidência. é só um equívoco de percepção, um erro de percepção. Bom dia. Bom dia, Well. Oi, tia. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, Mar. Bom dia, Thaís. Sejam todos bem-vindos. Pri, bom dia. Ô, amor, só fala a página pra mim. Página 68, amor. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia. Eita, não quer fixar por quê? Fixo. Vamos lá, então. Vamos. Vamos para mais um despertando com olhos do amor. A página 68. Meu, Isso. isso. Então, nós iniciamos já segunda-feira, iniciamos essa linda sessão, que é a sessão que está no capítulo 4, sessão 4. Isso não precisa ser assim. Foi uma sugestão da Cris, a Cris sugeriu para a gente. É uma sessão que ela diz que sempre quando ela precisa, né, que ela sente que ela está equivocada, que ela precisa voltar para o momento presente, ela lê essa sessão. E realmente é uma sessão muito linda. Bom dia, Cris. Aí, a Cris está aí já. E é uma sessão realmente muito linda. E a gente já está no terceiro dia, provavelmente a gente termine ela hoje. Então vamos lá. Vamos Vamos. receber os últimos parágrafos dessa sessão, né, e vamos iniciar o nosso Despertando Códigos do Amor com uma oração que eu já tinha aqui comigo, já estava salva aqui nas minhas orações, que é uma oração que fala um pouco do perdão. Então, vamos lá. Vamos receber então essa oração para a gente iniciar a nossa leitura. Então, Pai, hoje escolhemos o perdão como nosso caminho para a paz. Libertamos-nos das crenças do passado, libertamos nossos irmãos e, com isso, encontramos a liberdade. Que possamos ver além das aparências, lembrando que todo equívoco é apenas um pedido de amor. Que nossos
corações se abram para a verdade e que deixemos de lado os nossos julgamentos para reconhecer a luz em cada um dos nossos irmãos. O que foi negado à nossa visão, que agora seja revelado. Somos um só no amor de Deus e nada pode nos separar. Eu vou repetir. Somos um só no amor de Deus e nada pode nos separar. Hoje, entregamos nossos pensamentos ao Espírito Santo para que ele os transforme em milagres. Escolhemos a paz, escolhemos o amor e com isso despertamos para a verdade. Amém. Amém. Uhum. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá então. Então a gente inicia então o nosso Despertando com Olhos do Amor, novamente para quem entrou agora. Nós estamos no capítulo 4, sessão 4, a sessão que se chama Isso Não Precisa Ser Assim. E nós vamos iniciar lendo o parágrafo 8, que está na página 68. Começar então, tá, amor? Consideraste realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização. Opa, vou voltar porque eu achei que terminava ali. Eu vi um ponto final ali, acredita? Acredito. Vamos lá então, vamos voltar. Sentença 4. Sentença 5. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. Ai, amor, espera um pouquinho para atender a campainha aqui. Vamos aguardar só um minutinho que a Paty foi abrir a porta, que a dona Vera chegou aqui.
Voltei. Vamos lá. Eu vou voltar na sentença 5 porque ela faz sentido com o que nós vamos terminar de ler. Vamos lá. Vigia, Jesus está falando aqui para gente vigiar os nossos pensamentos. E aqui ele fala do único uso do julgamento que é interessante, que é importante, quando a gente entrega os nossos julgamentos para o Espírito Santo. Olhar os nossos pensamentos. Então vamos lá. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Que lindo. Tá aqui, né? O treino de um curso em milagres. Esse parágrafo é muito bonito e ele é muito importante para a gente, no sentido da gente vigiar os nossos pensamentos, o quanto ainda, né, a gente quer tomar decisão por conta própria, né, o quanto ainda a gente usa todas as nossas crenças, né, para julgar tudo que está acontecendo fora da nossa mente, lembrando que o milagre, que a gente falou bastante, se eu não me engano foi na segunda-feira, o milagre acontece na nossa mente e não fora, né? Por isso que é importante, né, o conteúdo da nossa mente, que é o que Jesus está falando aqui. Vigia o conteúdo da sua mente. Vigia o quanto os seus pensamentos ainda querem manter você separado do meu amor, do amor de Deus e dos seus irmãos. O quanto ainda você quer ser exclusivo. Toda vez que a gente quer ser exclusivo, a gente quer ser diferente. E quando a gente quer ser diferente, a gente está pedindo para Jesus que a gente quer ficar separado dele e separado dos nossos irmãos. Então, ele só pede para a gente vigiar os nossos pensamentos e olhar ainda para o tanto de julgamento, de separação que a gente tem ali, mesmo que bastante inconsciente, mas é isso que ele fala. Vai depender, né, quando a gente, como é que nós vamos saber, né, com quem nós estamos quando nós estamos julgando algo, né? Nós vamos estar, a gente consegue saber isso com o nosso, como nós estamos nos sentindo, né? Se a gente está alegre, se a gente não está. Então, Jesus usa muito o teste da verdade, que a gente traz bastante aqui, né? O teste da verdade é como nós estamos nos sentindo, né, a respeito de qualquer tipo de julgamento que nós fizemos. Se a gente está em paz, é porque nós julgamos com o Espírito Santo. Se a gente não está em paz, é porque nós julgamos com o nosso ego. Então, esse é o teste da verdade. Inclusive, tem uma sessão muito linda que chama o teste da verdade, que a gente pode depois até fazer a leitura dessa sessão, porque ela realmente, né, é um divisor de águas aqui para os nossos estudos do curso em Milagres. É isso, Cris. A Cris traz exatamente isso. Uhum. Acho legal quando ele diz que esse é o único uso acertado para o julgamento. O ego ser considerado insuficiente. É isso. É isso. E é uma, Muito legal. é uma vigilância que quando você tem um sim, ela passa a ser constante, né? Sobre
o que ele está pedindo aqui, né? Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impelir a realização disso e caminha para longe delas, né? Então, a gente começa a aprender a viver dentro da mente, sabe? Dentro, simbolicamente, né? Assim, e, e é perfeito, porque o resultado disso só pode te trazer alegria, né? Quando você realmente tem um sim para isso, você vai ver muita coisa, né? Você vai ver muita coisa que você acredita, né? Então, é assim, é um mergulho mesmo, assim. Só que conforme você vai vendo isso, e obviamente sempre com Jesus, com o Espírito Santo, isso vai perdendo a força, sabe? E o que sobra é alegria, sabe? E não é alegria, é uma alegria que tá aqui, sabe? Não é uma alegria que tá atrelada aqui, né? Então, nossa, tô tentando ver se vem alguns exemplos assim sobre isso, mas por enquanto não chegou. É. Então, algum exemplo meu assim, sabe, sobre isso, assim. Então, precisa mesmo, sabe, deixar de lado o que eu penso e acredito nas coisas que eu faço, sabe? Então, eu e o Luta, a gente estava falando agora há pouco sobre o propósito. Quando você muda o propósito, né? Quando você topa em mudar o propósito, e isso para mim, assim, é libertador. É, você realmente tira o propósito daquilo que você está parecendo fazer. O propósito que você dava antes para ele, né? Uhum. E se lembrar disso é tão importante, gente. É tão importante, e tão libertador, porque dá espaço, porque o que acontece? E isso, assim, me veio um exemplo aqui, por exemplo, de que eu faço, né? Então, só que é uma coisa que precisa estar sempre lembrada, né? Então, eu vou dar um exemplo de fazer o almoço, vai, fazer um almoço, e pode ser qualquer coisa, pode ser o seu trabalho, pode ser o que for, assim. Se você realmente entrega, né, o propósito para o Espírito Santo de qualquer atividade que você vai fazer, qualquer atividade. É assim, você primeiro vai passar e vai ver o teu propósito, né? Qual é o meu propósito fazendo o almoço? O que eu tô querendo aqui, sabe? Você vai ver isso, né? Você vai ver o que você acredita sobre o almoço, sobre fazer um almoço. E assim, gente, tudo, seu trabalho, é o seu ganha-pão, você vive daquilo. Você vai entrar em contato com o que você pensa e acredita sobre aquilo que você está fazendo, né? E passado isso, assim, e aqui todo mundo já experimentou cansaço fazendo as coisas. Por quê? Porque é esse velho propósito. Porque esse velho propósito você quer coisas daquilo, você tem expectativas daquilo, você tem expectativa do seu trabalho, você tem expectativa do almoço que você vai fazer, você tem expectativa do supermercado que você vai, sabe? E é isso, e aí isso te faz ficar com a mente grudada aqui, sabe? Grudada.
e não dá espaço para você experimentar a alegria do espírito. Simples assim, né? E aí, só que a princípio a gente acha que se a gente fizer isso, nossa, vai sair uma caca, porque eu não vou estar pensando naquilo. Isso é o que o ego vai te contar. Se eu entregar meu trabalho pro Espírito Santo, e aí, como assim, né? Então, por isso que é importante sempre, né, a gente começar com as pequenas coisas, sabe? E, e aí, então, agora voltando ao exemplo que eu estava dando, né? Gente, assim, você abre realmente espaço, sabe? Para a verdade entrar, assim. Você não quer mais nada do almoço, sabe? Sabe? Você não quer mais. Você só quer estar ali, naquele instante, sabe? Você não quer mais. Você não quer mais nada do instante seguinte. Você só quer aquele instante, sabe? Eu não sei falar, porque é uma experiência mesmo, né? Então, e é tão perfeito isso. E isso a gente pode fazer com tudo, né? Começa, pega aí uma atividade. Se você sente de experimentar isso, pega uma atividade bem simples que você tem aí, que você faz, sabe? Sei lá, qualquer coisa que não vai, teu ego não vai pegar tanto, tipo, não vai, nossa, mas isso aí vai te tirar a tua mente dessa atividade, você vai fazer tudo errado, porque é tudo isso que o ego vai contar, né? Então pega uma atividade simples aí que não vai, né, não vai criar grandes problemas aí com o ego. E só testa se você sentir, sabe? Conforme você vai fazendo essa atividade, você olha o seu propósito, o que que eu quero aqui, sabe? E aí, isso, gente, olha, eu não sei falar. As experiências que eu já tive nesse lugar, assim, faço isso a todo momento? Não, não. Mas eu tenho um sim para fazer. Eu ainda me esqueço muito, né? E é tão interessante, porque quando eu me esqueço, eu pago o preço disso. E qual é o preço? Nossa, ai, não estava bom, não ficou bom, ou nossa, ai, será que da próxima vez? Gente, não sei, ó, mas é um rolo na mente. Porque aí você começa a não aceitar mais isso na sua mente, sabe? Essas coisas de. Eu não sei se eu estou sendo clara, porque é tão perfeito isso, assim. Nossa. E tem tantos exemplos para trazer isso, sabe? Se você vai, né, escrever alguma coisa no WhatsApp para alguém, parece muito que você vai responder. E você já parou para pensar tudo que você quer por trás daquela resposta? Você já parou para olhar? E não precisa de tempo isso não. Você precisa só de uma abertura. Chega um tanto de coisa na mente, e aí você vai o quê? Eu só quero estar aqui presente e me conectar. Sabe? Gente, a vida, eu posso dizer que isso que a gente chama de vida começa a ficar muito interessante, sabe? Então, é começar mesmo, né, nesses pequenos momentos, nessas pequenas atividades que o ego não vai pegar tanto, e aí você vai experimentando isso, sabe? Aí a Lu escreveu, tomar café como estou fazendo agora? Sim, sim, sabe? Qualquer atividade.
A gente pode. É muito bacana isso que você trouxe, amor, porque a gente pode mudar o propósito sobre tudo que nós fazemos no Tudo, nosso dia a dia. tudo. Tudo, como a Paty falou, uma ida ao supermercado, uma ida ao salão de beleza, né? Hoje, por exemplo, eu vou no barbeiro. Hum. Nossa Senhora, é uma delícia. Quando você muda o propósito, nossa, chega cada notícia que você só olha para tua mente e fala assim, uau, Uhum. nossa, né? Agora, se você não vai atento, vamos se dizer, se você não vai vigilante, putz, né? Você vai ver tudo aquilo que teu ego está querendo que você veja, É, né? é Porque isso. se a gente não muda, se a gente não muda o propósito que vai estar ali é o propósito É. do ego, porque é ele que vem na E frente. aí vai Ele vem na frente. depender dali do que ele quer. Uma barba perfeita, sem nenhum fiapinho. Isso, Vai querer que o barbeiro fale de assunto tal. Se o barbeiro falar isso, do outro, porque eu isso. já sei como é esse barbeiro. Ô, gente, se a gente realmente, gente, sério, se a gente realmente bota uma luz na mente para ver como é que a gente age aqui nesse mundo, ó, é só botar a Faz, luz. ô, amor, ir na academia como nós fomos ontem, né? É, É mudar o propósito, né? Mudar o propósito. é. Nós vamos na academia para quê? Nós vamos na academia para ficar bombado ou nós vamos na academia para curar a nossa mente? Esse É, é o sabe? propósito. Ontem foi muito interessante mesmo, assim. Fazia já uns 3 anos, 3, 4 anos que eu não fazia nenhuma atividade física. E eu nunca fui, assim, grande coisa, mas eu sempre fazia. E aí, bom, enfim, não importa. Fazia uns 3, 4 anos. E aí, eu tô sentindo, assim, E hoje, eu sempre julguei muito, né? As ideias que vinham, assim, que pareciam ser do mundo. E hoje eu não julgo mais. Eu só fico em oração, assim, eu fico olhando para aquilo. E eu comecei a ter ideias de querer ir na academia. E aí eu estranho, porque nunca foi uma coisa assim que eu gosto e tal, eu gosto de dançar e tal, mas ultimamente não tem dado os horários para dançar e tal. E aí começou, tá, tá, tá. Falei, tá. E aí eu gosto muito do personal do Lu, só que ele não tinha horário. E aí eu perguntei pro Lu da possibilidade de eu ir junto com ele. Aí ele falou, não, amor, dá e tal. E eu só olhando essas ideias de academia, né? Jesus, ó, isso aí, eu não sei para que serve isso, enfim, né? Tem uma ideia aqui que isso é tipo, nossa, vou dar realidade pro corpo, nossa, que potatá, nossa, mas para que você vai e tal. E aí nós fomos. E enquanto eu tava indo, gente, foi tão gostoso assim, no sentido. Não é que foi gostoso ir pra academia, foi gostoso o estado mental que eu escolhi. Vigiar Porque é seus isso que é pensamentos. gostoso, gente. Foi gostoso vigiar seus pensamentos. Isso que é gostoso. Não é gostoso as coisas que a gente faz. É gostoso o estado mental que você escolhe manter. Aí a gente confunde, E aí, Uhum. porque, gente, ó, fazendo um adendo. Se você não tá legal, você pode ir no lugar mais legal do mundo. Não vai estar legal. Nada fora vai transformar a sua mente interna. É o contrário, é a sua decisão de largar tudo que você está pensando e mudar o propósito é que vai ser gostoso. Entende? É o teu estado mental, né? É o meu estado mental. Nossa, gente, estou falando isso para mim, né? E ontem foi a prova disso, assim. E aí, eu fui, né? Ainda tinha alguns julgamentos aqui na minha mente sobre academia. E aí, eu fui muito firme. Eu falei, né? E eu, tudo isso aqui, gente, tudo aqui, ó. Eu não tava falando nada, não, né? Só aqui na mente. Jesus, ó, eu não sei para que serve isso. Não sei. Eu não sei nem qual é o propósito que eu tô indo. Mas ó, é zero, né? Zero qualquer propósito aqui. Eu quero ver o propósito, né?
para qual eu tô indo e para qual qualquer coisa que eu faça. Uhum. E, gente, eu não sei falar para vocês assim, foi realmente assim. Teve pensamentos da Patrícia querer mostrar que estava ainda, mesmo 3 anos sem fazer, ainda conseguia levantar as coisas e tal, sabe? Passou pensamentos assim. Gente, aí é muito engraçado. E aí, o som estava bem alto, mas, gente, tinha uma quietude aqui. Eu estava assim, num estado tão pacífico, sabe? E E vai, enfim, olha, eu não sei nem falar assim, Uhum. sem comentários. Aí vi, obviamente, né, meus músculos tremendo lá, a hora de fazer as coisas lá. Fiquei olhando aquilo, estava com muito esforço, mas amém e tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Cheguei até a pensar que hoje eu não ia estar levantando, né? Por conta de dor na perna, enfim. E aí, sabe, foi mais um lugar assim, sabe, onde eu escolhi olhar para tudo que chegava e eu escolhi estar em paz, né? E assim, gente, e não tem nada de nada, eu tô contando aqui a minha experiência, essa é a minha experiência, essa é a minha historinha. Então, isso não quer dizer que é assim que é para ser feito, né? O que que é para ser feito? Olhar seus pensamentos, né? Porque não tem nada de mal você ir na academia e querer músculos, e querer, é, sei lá, O resultado. fortalecer. Não, E querer um resultado no corpo, vai. Não tem não, nada de errado nisso, não tem nada de errado. né? O que eu tô entregando aqui, e eu sempre, né, chamo para esse lugar, assim, fiquem atentos, assim, ao conteúdo do que eu tô trazendo, e não a forma, né? Os meus pensamentos podem não ser iguais aos seus, em forma, em especificidade, assim, né? Então, não tem nada de errado eu querer, mas eu só preciso saber. Eu preciso saber o que eu estou querendo. Esse é um reconhecimento. Eu preciso. Que mesmo que eu queira, porque tem outras coisas que eu faço, que eu falo, Jesus, eu estou querendo coisas aqui. E tá tudo bem, sabe? Uhum. Então, a gente vai aprendendo, né? Gente, para ser bem sincero, e para que é tudo isso? Para você se sentir conectado com o Espírito Santo, com a tua mente corrigida, com o teu ser, com a luz que você é, com o amor que verdadeiramente a gente é. Porque todas essas interferências, elas estão aí só para a gente não entrar em contato com a verdade de quem a gente é. No Uhum. fim, é isso, sabe? Então, a gente precisa mesmo fazer esse para casa nosso, sabe? Que ele realmente ele acaba se tornando, ó, nossa, uma maneira deliciosa realmente de viver, porque os efeitos disso te trazem tanto descanso, sabe? E você começa realmente a não ver erro mais em nada, sabe? Sim. A sua mente começa mesmo a ficar mais pacífica, sabe? Então foi muito interessante assim a experiência ontem, muito interessante. E assim é para tudo, sabe? Eu preciso olhar, né? Então, voltando a dizer o meu propósito. Qual é o meu propósito aqui? O que que eu tô querendo? E mais uma vez, não tem nada demais você querer coisas. Por exemplo, o almoço que eu falei. Tem nada demais você querer fazer um almoço gostoso para que todas as pessoas falem para você. Que delícia de almoço. Não tem problema nenhum. Mas pode ser que você se decepcione. Então, é só assim, a partir do momento que você já olhou o seu propósito verdadeiro que você quer,
Você já olhou? O que que acontece? Vamos pegar esse negócio do almoço. Ah, não, Jesus, olha, eu quero fazer aqui um almoço maravilhoso, porque eu quero que o Luciano e a Veridiana e o Renan e a Serena falem assim: nossa, que delícia. Eu já olhei, certo? Eu vi. Jesus está aqui, mas eu ainda continuo querendo acertar muito nesse almoço. Tá, isso já tá visto. Esse almoço sai, ninguém fala nada. Eu tenho certeza que a sua experiência vai ser outra. Você já vai olhar para sua mente de maneira diferente e olhar para os seus irmãos e não culpá-los. Porque você já vai ter lembrado qual era o seu propósito. E o seu propósito completamente ligado aqui no mundo, ele não tem nenhuma garantia, não tem o seu controle. Sabe? A tua experiência passa a ser diferente, mesmo você com um propósito definido ali no mundo. Mas você já olhou. Então aquilo já não te. Você já não tá dormente, sabe? Você já não tá completamente dormindo nessa situação. E aí você vai se chatear, e você vai falar que ninguém presta atenção nas suas coisas, ninguém te valoriza. Demorei tanto para fazer. Aquela coisa que a gente já sabe, que a gente já fez muito ou ainda faz, né? Uhum. Então, você já começa, sabe? Você fala, nossa, olha, não é que é isso mesmo, meu propósito era esse. Mas como assim, né? Então, É. já não te pega mais tanto, sabe? Então, também, por isso que não tem problema nenhum. Você querer as coisas, não tem erro. Tem erro. Hum. É, é muito, Perfeito, né? é muito lindo. Esse lugar, né? Como a gente estava falando, esse lugar, quando eu falo esse lugar, né? Esse ensinamento, né? O curso em si, na prática, né? Ele não fala para você deixar de fazer as Não, coisas. Pelo contrário, ele fala para você continuar fazendo tudo o que você tem que fazer. Óbvio, você vai trabalhar, você vai cuidar da família, você vai fazer tudo o que você continua fazendo, né? Aí é o que entra no que a Paty falou. Com quem eu vou, né? Qual o propósito que eu vou colocar, né, em cima disso que eu tenho que é fazer aqui isso. no mundo, né? A Renata colocou aqui, né, da Vértice Filosófico Ah, sobre que ela estava vendo eu uma eu notícia. não tô vendo. É, Não tá aparecendo pra mim. ficou lá para trás. Ela fala sobre uma notícia que ela estava vendo no Instagram e tal, de uma pessoa que está provavelmente uma influencer que está numa CPI, e ela viu o quanto ela já começou a julgar. É isso, É. né? A gente não vai deixar de ver noticiário, não vai deixar de ver Instagram, não, a gente vai continuar fazendo tudo Pelo a mesma coisa. contrário, aí você vai mudar o propósito. Você vai usar Exato. para cura da sua mente. Gente, o Instagram para mim é uma ferramenta assim, ó, poderosíssima. Exatamente. A gente vai olhar o Instagram e vai vigiar nossa mente o quanto a gente, né, fica julgando tudo que É acontece, isso. entendeu? E E fica tá tudo dando. bem, não precisa se culpar, mas olha, você começa a olhar o seu personagem, pipipi, 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 pipipi. Aí você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo nesse lugar da mente? Não, eu quero estar aqui, ó, sabe? É, é, A ah, gente boa, usa. Pri, a mente mandando notícias, sabe? Você começa a se assistir, você fala, meu Deus, e tá tudo certo, sabe? Fala, não, nossa, obrigada, olha só, né? Que é essa, vamos usar aí, esse que a Renata trouxe. Que ela tá falando da minha mente, né? Porque o ego vai falar: ah, não, mas você não se comporta igual ela. Não, não é sobre o comportamento, é o conteúdo. O que que ela tá trazendo, Jesus, que me pega tanto a ponto de eu julgar? Né? É isso, vigia tuas crenças, que é isso que ele tá falando. Vigia com cuidado a sua mente, né? Uhum. E vai procurando tudo aquilo que te tira da verdade, né? É isso. É isso.
Nossa, e isso é muito libertador, gente. É muito libertador. Porque, É, assim, né, de novo, a gente continua fazendo tudo, a gente continua vendo notícia, a gente continua vendo Instagram, a gente continua vendo tudo. É uma oportunidade, como a Paty falou, a gente usa isso tudo como uma uhum, ferramenta para a gente olhar para os nossos pensamentos, os nossos julgamentos e ir trabalhando o perdão, e é entregando para o isso. Espírito Santo tudo isso. É É isso. só isso, né? Então, isso que eu acho muito bacana. A gente não precisa ficar isolado, a gente não precisa ficar separado de ninguém, né? A gente usa tudo, né, do nosso dia a dia, né, para a gente ficar vigilante e a gente praticar o perdão. É É só mudar o isso que a gente propósito. faz. Muda o É, propósito de exato, usa o tudo. E propósito, aí, né? obviamente, às vezes vai ter coisa que vai perder mesmo a, o propósito, né? Assim, vai perder a importância. Às vezes Uhum, tem coisa que você vai parar de fazer, entendeu? Tem coisas novas que às vezes você achou que nunca. Gente, por exemplo, esse negócio da academia mesmo, musculação que eu fui fazer. Eu odiava, Patrícia, eu odiava musculação. Nunca fiz musculação. Sempre fiz pilates, sempre fiz balé, essas coisas assim, mas assim, musculação nunca fiz, uhum, sabe? Quem é, é? Quem é que gosta do quê? Entende? Aí você vai tendo experiências que mesmo aquilo que você pensava que você não gostava, o teu, quando você muda o teu estado interno, a decisão do teu estado externo, aquilo não tem, os gosto e não gosto vão saindo da mente, sabe? Porque não é mais sobre aquilo, é sobre o teu estado interno, não é sobre o que você faz. Então, não importa o que você faz, uhum, entendeu? é É, isso. é o teu estado interno que precisa ser muito bem cuidado e Uhum, vigiado, sabe? É isso. E não mais as coisas que você está fazendo. Entende? Você volta. Por isso que eu é, falei, você começa a viver na sua mente, sabe? Você começa a viver aqui internamente, né? Usando o que parece que está fora. Então é muito, uhum. muito legal. É muito legal. Tem até um mosquito aqui querendo me atrapalhar aqui, mas não vai me atrapalhar, não. A Kate, acho que é Kate, né? Kate, a Kat, ela coloca gratidão, Paty, pois essa questão das expectativas é algo que o ego nos pega. Nossa Senhora. Nossa, é caro isso, né? Ai, ai, A ai. gente paga um Isso, preço caro para isso. nossa Senhora. E é tão Eu, libertador, gente. Nossa, uhum, é muita liberdade, é muita liberdade. é, uau, é isso. Acho que, nossa, foi um parágrafo só e foi bastante bate-papo. Que É, gostoso, né? foi, Que foi. Ó, Pri, gostoso. essa live hoje me mostrou que só a verdade é capaz de nos inspirar e nos motivar de nos motivar, Verdade. deve ser, É, verdadeiramente. Obrigada, Jesus. É isso, é, Pri. É é isso. exatamente isso. Não importa o que a gente faça. Hum, Não importa mesmo o que, sabe, o que está sendo feito. O que importa é teu estado interno. É isso. É isso. Porque é a verdade que torna tudo alegre. hum, E não as coisas do mundo, sabe? Você começa a experimentar isso em hum. tudo mesmo, sabe? Uhum. É isso. Que lindo. Nossa, Muito bom, né? que live gostosa, Muito hein? Uau. boa. É, Uhum. quanto compartilhamento do dia a dia que a gente pode, né, usar Tudo. para tudo. É Como muito a Paty, didático, né? como a Paty falou, a gente falou de academia, a gente falou de notícia, a gente falou de Almoço, fazer almoço, é para de tudo, é para barba, de tudo. fazer Fazer barba. barba, é para tudo, é para tudo, Adoro. É é para isso, tudo, gente. Olha que alegria, é para né? Poder, tudo. tudo, tudo, né? Por isso que eu falo, o teu dia vira uma prática espiritual. E não é mais Hum, você coloca práticas espirituais pontuais no seu dia. Não. O teu dia vira uma prática espiritual. hum, Vocês já pararam para pensar na grandeza disso? uhum, é, De o teu dia virar uma prática? Porque é sobre isso. É o que esses ensinamentos oferecem. Né? Ele é, não te pede.
momento, sabe? Não te pede que fique ali, porque ali vai ficar só ali, né? Então, ele pede isso. O teu dia é tua matéria para você alcançar a verdade, né? É, É isso, Cris. É muito didático mesmo. é no dia a dia. É isso, Cris. É isso aí. Tá bom, amanhã a É gente isso, volta. amores. Amanhã a gente volta. Vamos ver se amanhã termina ou não, mas a gente não quer saber nada disso. Não vamos criar Não, nenhuma o expectativa. propósito não é terminar. Não vamos criar nenhuma expectativa, porque a gente não quer se frustrar, senão o ego vai falar: É, olha, mais um dia e vocês não terminaram. E a gente não quer. A gente já mudou o exato. propósito, já. A gente já mudou o propósito. É A isso gente, aí. a gente Então quer vir vamos. aqui, a gente só quer vir aqui para ficar junto com vocês. É só É isso. só isso para a gente sentir essa conexão, né? E se abrir aí para o dia, se É, preparar mesmo, né? Tá pronto. uhum, É é isso. isso. Então Então vamos. vamos. Um beijo, Beijo. pessoal. Bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.